No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Pan toma uma decisão definitiva. O namoro com Danilo está encerrado. Cansada de frustrações e promessas quebradas, ela opta por se colocar em primeiro lugar. Entre lágrimas e desabafos, a jovem sente que, apesar da dor, está se libertando de um peso que carregava há muito tempo. Enquanto isso, na mansão, Samuel sente o impacto sufocante da presença de Jaques. Cada passo do vilão pelo ambiente, antes cheio de memórias familiares, é como uma invasão. O clima entre os dois fica carregado de tensão, como se cada olhar fosse uma batalha silenciosa. Samuel teme que o tio transforme aquele espaço em seu palco de poder e controle absoluto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Jaques merece ser derrotado? Paralelamente, Ayla entra em cena e cria uma desculpa para Gisele cancelar o encontro com Breno e Caco. Movida por ciúmes e insegurança, ela manipula a situação sem imaginar que sua mentira pode ter consequências inesperadas, mexendo com a confiança de todos os envolvidos. Já Sofia, em um gesto de carinho e maturidade, ajuda Rosa a esconder os sinais da doença diante de Jaques. A menina inventa conversas, força sorrisos e cria distrações, mostrando uma sensibilidade além da idade para proteger a avó daquele olhar impiedoso. Em outro momento explosivo, Tânia perde o controle e acusa Filipa de roubar seu marido. A cena toma proporções dramáticas quando Jaques, sem hesitar, expulsa a ex-mulher da mansão diante de todos. Gritos, lágrimas e humilhação pública alimentam ainda mais o ódio de Tânia, que promete vingança. Humilhada e ferida, Tânia transforma a dor em combustível. Ela jura que não vai descansar até destruir Jaques. Com raiva e determinação, começa a se aproximar de aliados dispostos a ajudá-la, mesmo que isso signifique arriscar sua própria segurança em alianças duvidosas. E, no desfecho eletrizante, Tânia encara Jaques frente a frente. Com os olhos ardendo de fúria, ela dispara palavras cortantes. A guerra entre eles está só começando. E nenhum dos dois está disposto a recuar. Jaques fuça o antigo armário de Abel, encontra um envelope secreto escondido há anos e fica destruído por dentro. Uma revelação devastadora vai virar de cabeça para baixo a vida de Jaques e abalar os alicerces da mansão Boaz. O vilão, convencido de que está no auge de seu poder após se apossar dos espaços e bens de Abel, será surpreendido por um segredo que mudará para sempre sua forma de ver o irmão, Olívia e até os próprios filhos. Jaques começará a tarde revirando os pertences de Abel, já tomado pelo desejo de apagar qualquer vestígio do irmão dentro da casa. Ele abrirá gavetas, rasgará papéis, mexerá em livros e, num impulso, puxará um armário antigo, esquecido no fundo da sala. A mobília, empoeirada e pesada, parecia guardiã de algo que o tempo não conseguiu destruir. Ao girar a chave que ainda estava presa à fechadura, Jaques encontrará um compartimento oculto. Dentro dele, repousava um envelope pardo, selado, com o nome de Abel escrito à mão. A caligrafia trêmula denunciava algo íntimo, quase proibido. O que é isso? Um segredo do Abel? Murmurará Jaques, já tomado pela curiosidade e pelo veneno da suspeita. Ele abrirá o envelope com brutalidade e, ao folhear as primeiras páginas, ficará atônito. Clínica de reprodução assistida. Abel Rubem Boaz. Exames de sangue. Biópsia. Espermograma. Lerá em voz alta, gaguejando. Seus olhos, cada vez mais arregalados, percorrerão o laudo médico. Azoospermia não obstrutiva. Completa. Contagem 0 de espermatozoides. Abel não podia ser pai. Gritará tremendo as mãos. O vilão, acostumado a manipular segredos, finalmente tropeçava em um que não era seu, mas que mudava toda a sua história. O chão parecerá sumir debaixo de seus pés. Ao lado dos exames, havia também uma fotografia amarelada pelo tempo. Olívia, a primeira esposa de Abel, sorridente, segurando um pequeno porta-retrato com uma criança. Jaques, ao tocar a imagem, sentirá o coração disparar. Não, não pode ser, sussurrará
quase sem ar. Nesse instante, a mente de Jacques será transportada para o passado. Um flashback intenso o levará ao quarto de hotel onde, anos atrás, se encontrava com Olivia às escondidas. A lembrança voltará vívida, como se o tempo não tivesse passado. Você vai me chantagear? É assim que quer ficar comigo? É assim que me ama? Questionava Olivia, com lágrimas nos olhos e a respiração ofegante. Jacques, mais jovem, tentava se defender. Não, nunca vou te chantagear, Olivia. Eu te amo, e muito mais do que você a mim. Desde o nosso primeiro beijo, décadas atrás, faria qualquer coisa por você. Olivia firme se afastava, impondo sua condição. Então prove. Nunca conte a ninguém o que existiu entre nós. Nem ao Abel. Por mim, Jacques. Se você realmente me ama, se eu realmente te torno um homem melhor, então prove que já é esse homem. Enterre esse segredo comigo. A cena se dissolvia em sua mente, mas o peso da promessa quebrada voltava agora com força esmagadora. De volta à sala, Jacques caía na realidade, os exames ainda tremendo em suas mãos. A revelação era incontornável. Abel jamais poderia ser pai. Isso significava que os filhos que todos acreditavam ser de Abel, Davi e Ayla, na verdade carregavam seu sangue. Olivia, você sabia. E me usou. Você me enganou durante todos esses anos. Murmurará em estado de choque. O vilão começará a andar em círculos como uma fera enjaulada. A raiva e a dor se misturavam em um turbilhão de sentimentos. Pela primeira vez, Jacques não se sentia dono do jogo, mas vítima de uma armadilha do destino. Ele recordará de momentos com Davi e Ayla, agora vistos sob outra perspectiva. A risada de Davi, tão parecida com a sua própria na juventude. O olhar firme de Ayla, herdado talvez da determinação que sempre carregou. Pequenos detalhes que antes ignorava, agora ganhavam sentido cruel. Meus filhos, meus próprios filhos, e eu nunca soube. Vivi à sombra do Abel, acreditando que eles eram dele quando, na verdade, são meus. Ela escondeu isso de mim, Olivia. Dirá, despedaçado. A revolta de Jacques crescerá em proporções incontroláveis. Ele socará a parede, atirará o envelope contra o chão, mas logo se ajoelhará para juntar os papéis novamente, como se quisesse confirmar a cada segundo que aquilo não era um pesadelo. Sozinho, ele cairá no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. As lágrimas raras em sua vida escorrerão silenciosas. Pela primeira vez, o homem que sempre se orgulhou de não sentir fraqueza será consumido pela dor de uma verdade maior do que seu ego. Abel, você roubou até isso de mim. Viveu como pai dos meus filhos, e eu nem sabia. E você, Olivia, foi capaz de me negar a única coisa que eu sempre quis de verdade. Uma família, lamentará, em voz embargada. O silêncio da casa será sufocante. Cada canto da mansão parecerá zombar dele, lembrando-o de sua própria hipocrisia, sempre tão rápido para acusar, mas agora esmagado por uma revelação que desmontava sua identidade. Da dor nascerá uma nova obsessão. Jacques começará a imaginar como contar a verdade, se deveria revelar aos filhos que é o verdadeiro pai ou usar essa informação como arma contra todos. A mente dele se tornará um campo de batalha. Davi, Ayla, vocês são meus, sempre foram, e agora ninguém mais vai me impedir de tomar o que é meu por direito. Murmurará, deixando claro que o segredo recém-descoberto pode se transformar em seu próximo trunfo. Mas, antes de qualquer decisão, ele será corroído pelo vazio da traição. Olivia, você me usou, e eu nunca vou te perdoar. Jacques continuará sentado, os exames ainda espalhados pela mesa, encarando cada linha como se fossem facas atravessando sua carne. O silêncio da mansão, quebrado apenas pelo tic-tac insistente de um relógio antigo, será o cenário perfeito para o peso daquela revelação. Ele passará a mão pelos papéis novamente, quase obcecado, como se precisasse reler para acreditar. Seus olhos fixarão nos nomes: Davi Boaz, Ayla Boaz. O sobrenome que carregavam era uma mentira,
um disfarce. Por trás, o sangue corria dele, Jaques. Eles são meus filhos. E ninguém nunca me disse, ninguém me deu esse direito. Nem o Abel, nem a Olívia, murmurará com a voz quebrada. Uma mistura de dor e raiva tomará conta dele. A lembrança de Olívia sorrindo ao lado de Abel voltará como uma facada. Você sabia, Olívia, você sempre soube, e me usou, repetirá como um mantra até que sua voz se transforme num grito abafado, cheio de rancor. Aos poucos, porém, as lágrimas darão espaço ao olhar frio, calculista. Jaques, mesmo destruído por dentro, começará a vislumbrar o poder que aquela verdade poderia lhe dar. Se revelasse a paternidade, mudaria completamente a dinâmica da família. Samuel perderia força. Rosa ficaria desestabilizada. Davi e Ayla se veriam obrigados a encarar um destino que jamais imaginaram. E ele, Jaques, poderia finalmente assumir o lugar de patriarca, não apenas da empresa, mas do sangue Boaz. Ninguém precisa saber ainda. Isso pode ser minha arma mais poderosa, dirá, guardando novamente os exames dentro do envelope. Mas o vilão não conseguirá conter um estremecimento ao pensar no que significaria olhar nos olhos de Davi e Ayla e chamá-los de filhos. Jaques fechará o armário com força, como se tentasse trancar também os sentimentos que brotavam de dentro dele. Caminhará até a janela da sala, olhando para o jardim escuro da mansão. Abel, até morto você continua me atormentando. Mas agora é a minha vez. Eu vou transformar essa dor em poder. E quando chegar a hora, todos vão saber a verdade. O reflexo dele no vidro mostrará não apenas um homem vingativo, mas também um pai ferido, dividido entre o desejo de ser reconhecido e a sede de vingança. E, em meio ao silêncio, apenas uma certeza se fará ouvir dentro dele. Davi, Ayla, vocês sempre foram meus, e um dia vão saber. A relação de confiança entre Cami e Marlon será colocada à prova, e uma cena digna de barraco vai estremecer o romance dos dois. Tudo começará de maneira aparentemente inocente, mas uma sequência de mal-entendidos transformará o clima no galpão de kickboxing em palco de acusações, ciúmes e constrangimento. Bárbara estará em clima de conquista pessoal. Após muito tempo tentando se reerguer profissionalmente, a jovem finalmente estreará como treinadora no galpão, diante de um grupo de alunos ansiosos. A sala estará cheia, o barulho dos sacos de pancada ecoará pelo espaço e o olhar atento dos novatos se fixará nela. Com voz firme, ela dará instruções. Postura, respiração e disciplina. Lembrem-se, o corpo só responde quando a mente está alinhada. Os alunos vibrarão com a energia da professora, que se mostrará segura e confiante. No final da aula, os aplausos virão espontâneos, enchendo Bárbara de orgulho. Será nesse clima de reconhecimento que Marlon surgirá, entrando discretamente pelo portão do galpão. Parabéns, Bárbara. Mandou muito bem, dirá ele com um sorriso contido. Valeu, Marlon. Você sabe que ouvir isso de você tem outro peso, responderá ela, demonstrando cumplicidade. Antes que Marlon possa se despedir, Bárbara, ainda tomada pela adrenalina, lançará um desafio. Foi puxado, mas já que você tá aqui, bora fazer luva? Tô precisando de alguém à minha altura. Marlon desconversará, tentando evitar qualquer clima desconfortável. Não tô com cabeça hoje, a gente marca outra hora. Mas os alunos, empolgados com a possibilidade de ver dois atletas experientes em ação, começarão a gritar em coro. Luta! 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 Bárbara provocará novamente, rindo. Tá vendo, Marlon? A voz do povo é a voz de Deus. Encurralado pelo entusiasmo coletivo, ele cederá. Tá bom, vai, mas pega leve. O ringue será montado rapidamente e os alunos formarão uma roda animada em volta. Bárbara e Marlon colocarão as luvas, trocando olhares carregados de desafio, mas também de respeito. O narrador do roteiro descreve. Bárbara entra com uma combinação de gancho cruzado, tenta um chute giratório, Marlon desvia, segura a perna dela. Ela perde o equilíbrio, cai para a frente e ele vem junto. Os dois rolam pelo tatame.
Bárbara, ágil, troca de posição e termina por cima dele. Entre risos, ela provocará: "Agora sim eu te peguei." Os alunos aplaudirão a cena, sem malícia, mas a imagem de Bárbara sobre Marlon trará uma interpretação completamente diferente quando vista de fora. No mesmo instante, do lado de fora do galpão, Cami se despedirá de Rian e Dedé. O rapaz, animado, soltará uma frase que acenderá todas as desconfianças da ruiva. "Tô indo pro galpão encontrar a Bárbara. A gente marcou lá." Cami arregalará os olhos, sentindo o coração disparar. "Como é que é? Você disse Bárbara?" Rian confirmará sem notar o incômodo dela e partirá. Sentindo-se traída, Cami decidirá ir até o galpão. Rian, preocupado, irá junto. Quando Cami abrir a porta do espaço, encontrará a cena no tatame. Bárbara, rindo, deitada sobre Marlon, enquanto ele tenta se levantar. Para quem olha sem contexto, será a imagem perfeita de uma traição. A voz de Cami ecoará como um trovão. Mas o que é que está acontecendo aqui? O silêncio tomará conta do galpão. Os alunos se entreolharão, sem entender. Marlon tentará se explicar, mas não terá tempo. Cami avançará, furiosa. "Eu sabia! Sempre essa história de vocês dois, sempre essa proximidade. Agora eu pego no flagra e querem que eu acredite que é só treino?" Bárbara se levantará rapidamente, ainda ofegante da luta, tentando se justificar. "Cami, não é nada disso. Foi só um golpe. Eu perdi o equilíbrio, ele caiu em cima, depois eu fiquei por cima. Todo mundo aqui viu." Cami, no entanto, estará cega de raiva. "Eu não sou idiota, Bárbara. Você sempre deu em cima dele, desde que apareceu nesse galpão. Tá feliz agora? Conseguiu o que queria." O clima ficará insustentável. Marlon tentará intervir, levantando-se do tatame e falando com firmeza. "Cami, você tá entendendo errado. Foi só uma luta, nada mais." Mas a ruiva não se dará por convencida. "Nada mais? Você deitado com ela no chão rindo? E eu que tô errada? Me poupe, Marlon." Os alunos, constrangidos, começarão a se dispersar, mas alguns permanecerão como plateia involuntária do escândalo. Bárbara, sentindo-se injustiçada, perderá a paciência. "Eu não vou aceitar você me humilhar na frente de todo mundo, Cami. Se tem problema com seu namorado, resolve com ele, não me coloca no meio." Cami, exaltada, retrucará: "Você tá no meio desde o começo, Bárbara, e eu não vou engolir essa palhaçada. Tá pensando que vai me passar por cima? Tá enganada." O barraco se instalará, e a rivalidade entre as duas atingirá seu ápice, colocando em risco não apenas o namoro de Cami e Marlon, mas também a harmonia do galpão, que se transformará em campo de batalha emocional. A confusão no galpão não ficará restrita apenas ao círculo imediato. Rian, tentando proteger, tentará contê-la. "Cami, respira! Você tá armando um barraco no meio dos alunos? Vai se arrepender depois." Mas a ruiva estará fora de si. "Eu não tô armando barraco nenhum, Rian. Tô defendendo o meu relacionamento, porque aqui tem gente querendo se aproveitar da boa-fé dos outros." Bárbara retrucará em tom ácido, já sem paciência. "Se o seu relacionamento tá tão frágil que uma luta no tatame abala tudo, então o problema não sou eu, Cami. O problema é você e o Marlon." O silêncio dos alunos se transformará em cochichos. Alguns comentarão baixinho, intrigados com o escândalo. Outros mandarão mensagens em grupos de celular, espalhando a fofoca rapidamente. Em questão de horas, toda a comunidade do galpão estará comentando o ocorrido. Léo será uma das primeiras a ficar sabendo da confusão. A babá ouvirá de uma vizinha: "Você acredita, Léo? A Cami invadiu o galpão e pegou a Bárbara caída por cima do Marlon. Foi um escândalo daqueles." Léo arregalará os olhos, mas tentará não demonstrar choque. "Meu Deus, a Cami não sabe se controlar. Isso ainda vai custar caro." Marlon, no entanto, ficará em uma posição extremamente delicada. De um lado, o amor por Cami, que agora estará abalado pela falta de confiança. De outro, a lealdade a Bárbara, que será injustamente acusada e exposta ao ridículo. No dia seguinte, o ambiente no galpão será pesado. Alguns alunos evitarão encarar Bárbara, outros farão piadinhas de mau gosto. A jovem magoada tentará manter a postura,
mas por dentro estará ferida. Ela desabafará com Rian. Não foi só o escândalo, Rian. Foi a humilhação. Eu lutei tanto para conquistar esse espaço e agora todo mundo só fala que eu me joguei em cima do Marlon. Isso é injusto. O rapaz a apoiará. Quem te conhece sabe da sua verdade. O tempo vai provar, Bárbara. Mas até lá, você vai ter que segurar a barra. Enquanto isso, Cami não dará sinais de recuar. De volta para casa, ela discutirá com Marlon de forma explosiva. Não adianta você jurar inocência, Marlon. Eu vi com meus próprios olhos. Vocês dois rolando no chão, ela por cima de você. Eu não sou cega. Marlon, exausto, retrucará. Você tá confundindo tudo, Cami. Se não confia em mim, não sei o que estamos fazendo juntos. A frase dele cairá como uma bomba, deixando no ar a ameaça de um término definitivo. Sofia deixa a mansão após ser expulsa por Jaques. O clima na mansão Boaz vai ficar insuportável. Depois de uma sequência de provocações e ofensas, Sofia vai perder o controle e cometer um ato de pura vingança contra Jaques. E o preço que ela vai pagar será altíssimo. O resultado? A jovem será expulsa da casa onde cresceu, sentindo-se traída até por aqueles que ama. Tudo vai começar numa manhã aparentemente tranquila, quando Jaques, mais uma vez, passar pelo corredor da mansão, distribuindo ordens como se fosse o dono absoluto. Ele já havia tomado para si o comando do local, decidindo desde o que seria servido no café da manhã até as visitas que poderiam ou não entrar. Rosa tentará manter a calma, mas a forma como o filho fala com Samuel e Sofia será cada vez mais agressiva e sarcástica. Acorda, princesa! Aqui não é hotel! Soltará ele, ao ver Sofia descendo as escadas ainda com sono. E você não é dono da casa, tio! Retrucará ela, com o olhar desafiador. Não sou dono, mas mando mais que você. A frase vai queimar na cabeça da menina durante todo o dia. E quando, à tarde, ela entrar na sala de música e ver a fileira impecável das guitarras de Jaques, o plano de vingança vai nascer. Sem pensar muito, ela pegará uma por uma e levará até a piscina. O som das madeiras batendo contra o azulejo, o mergulho lento das cordas na água e o cheiro de verniz misturado com cloro vão marcar o momento. Quando Jaques voltar e se deparar com a cena, seus gritos serão ouvidos até na rua. O que você fez, sua pirralha mal agradecida? Samuel, que estará no quintal, correrá para defender a irmã. Você não vai encostar nela, dirá segurando o braço do tio. Da minha casa, eu boto pra fora quem eu quiser. E essa menina vai sair daqui agora. Rosa entrará tentando acalmar os ânimos, mas Jaques não vai recuar. Ou ela sai ou eu coloco todos vocês na rua. Quero ver quem vai pagar as contas depois. A matriarca hesitará. De um lado, o amor pela neta. Do outro, o receio de que o confronto com Jaques piore a situação de todos. Com a voz embargada, soltará. Pensando bem, vai ser bom a Sofia passar uns dias longe de casa, na Ayla, por exemplo, até tudo se acalmar. Sofia, que estará ouvindo tudo escondida atrás da porta, entrará de repente com os olhos marejados. Então é isso? Vocês vão me mandar embora? Samuel tentará suavizar. Não é bem assim, Sofia. É que o que você aprontou com o Jaques deixou ele muito zangado. Talvez seja melhor você passar uns dias em outro lugar. Se for na casa da Léo, eu quero, responderá cruzando os braços. Rosa até concordará, mas Samuel ficará com um pé atrás. No carro, a caminho da casa de Léo, ele verá Ryan no portão e mudará de ideia na hora. Desculpa, maninha. Melhor você ir para a casa da Ayla e da Gisele. O rosto da menina murchará na hora, mas ao chegar lá e conhecer Bira, o cachorro bagunceiro das duas, o sorriso voltará. Esse que é o Bira? Oi, Bira! Dirá, enquanto o cão pula para lamber seu rosto. Nos primeiros dias, Sofia vai se esforçar para se adaptar. Ayla vai ajudá-la com as tarefas escolares, Gisele a levará para passeios rápidos pelo bairro e o cachorro será seu companheiro constante. Mas, à noite, sozinha no quarto de hóspedes, ela ficará olhando para o teto, lembrando cada palavra dita por Jaques e prometendo a si mesma que vai voltar para a mansão.
Enquanto isso, na mansão, Jaques conversará com Ricardo, exibindo um ar vitorioso. Menos uma pedra no meu sapato. Agora a gente vai ter paz. Mas Samuel no quarto estará no telefone com alguém misterioso sussurrando. A gente precisa agir logo. Ele acha que venceu, mas não sabe o que está por vir. No dia seguinte, Ayla perceberá que Sofia anda mais calada e tentará puxar assunto. Você sente falta de lá, né? Sinto, mas não do Jaques. Sinto da minha avó, do Samuel e da minha cama. A tensão aumentará quando Gisele chegar da rua com a notícia de que Jaques anda falando mal de Sofia para os vizinhos, insinuando que ela é mal educada e ingrata. Isso deixará a garota furiosa. Ele não perde por esperar. Eu vou provar que ele é pior do que todos pensam. Enquanto isso, Rosa começará a notar que a ausência da neta deixa a casa estranhamente silenciosa. Jaques, percebendo o desconforto da mãe, vai tentar manipular a situação, fingindo que sente falta de Sofia para conquistar a confiança dela. Mas nos bastidores estará tramando outra jogada para se consolidar como o único dono das decisões na mansão. Samuel, por sua vez, começará a investigar um ponto fraco do tio. Ele suspeita que Jaques está desviando dinheiro da Boaz e vai tentar encontrar provas usando a ausência da irmã como justificativa para se afastar da casa e agir sem levantar suspeitas. Enquanto isso, na casa de Ayla, Sofia vai ganhando aliados. Além de Bira, que não desgruda dela, a menina conquistará Gisele, que começará a defendê-la com unhas e dentes. As duas até bolarão pequenas armadilhas para brincar com Jaques quando ela voltar. Nos dias seguintes, a rotina de Sofia na casa de Ayla e Gisele vai se firmando, mas o coração da menina continuará preso na mansão. Ela passará as manhãs ajudando Gisele com os afazeres, as tardes brincando com Bira e as noites estudando ao lado de Ayla. Porém, à medida que o tempo passa, a saudade de Rosa e Samuel vai se intensificando. Certa noite, enquanto todos dormem, Sofia pegará o celular emprestado de Ayla e enviará uma mensagem para o irmão. Samuca, me tira daqui! Eu não aguento mais ficar longe de vocês. Samuel, que estará revisando documentos suspeitos de Jaques no escritório da Boaz, lerá a mensagem e ficará dividido. Ele sabe que trazer Sofia de volta sem antes desmascarar o tio pode colocar todos em risco. Mas a angústia naquelas poucas palavras o fará apertar os punhos, determinado a agir mais rápido. Na manhã seguinte, Rosa acordará cedo e, ao tomar café sozinha, sentirá um vazio profundo. Sem perceber, deixará escapar para si mesma. Minha netinha, essa casa sem você não é a mesma. Mas Jaques, sempre atento, ouvirá e aproveitará para plantar veneno. Mãe, a Sofia é boa menina, mas precisa aprender a respeitar os mais velhos. Isso vai fazer bem para ela. Enquanto isso, no escritório da Boaz, Ricardo se encontrará com Jaques e comentará em tom conspiratório. A ausência da garota facilitou tudo. Samuel está com a cabeça em outra coisa e a Rosa está vulnerável. Jaques sorrirá de canto. Exato. E quando menos esperarem, eu vou assumir a empresa de vez. Só que o vilão não imagina é que Samuel já conseguiu um contato no setor de contabilidade disposto a entregar provas do desvio de dinheiro. Ele marcará um encontro secreto para o fim de semana. Enquanto isso, na casa de Ayla, Sofia ouvirá uma conversa animada entre Gisele e um vizinho sobre um baile beneficente que vai reunir grande parte dos moradores da cidade, inclusive Jaques. Os olhos da menina brilharão com uma ideia. Ayla, se eu for nesse baile, eu posso falar com a vovó. É minha chance. Ayla hesitará. Sofia, não sei se é boa ideia você se meter nisso agora, mas a menina será insistente. Ele vai estar lá, mas eu não tenho medo. E se eu aparecer do nada, todo mundo vai ver que eu não fiz nada de errado. No sábado à noite, Ayla e Gisele cederão e levarão Sofia ao evento, vestida de forma simples, mas com um olhar firme. O salão estará lotado, repleto de convidados importantes. Rosa, ao ver a neta, levará a mão à boca surpresa e emocionada. Mas antes que consiga se aproximar, Jaques surgirá no caminho, com um sorriso gelado.
Ora, ora, a fugitiva resolveu aparecer. O silêncio vai tomar conta da pista de dança. Samuel, que também estará no baile, cruzará o salão rapidamente, posicionando-se ao lado da irmã. Ele encarará Jaques com um olhar carregado de fúria. Cuidado com o que você fala. Hoje não é o dia que você vai me vencer. Rosa, sem entender totalmente o que está acontecendo, ficará entre os dois, olhando de um para o outro, sentindo que algo grande está prestes a explodir. Davi esquece Abel, chama Jaques de pai pela primeira vez e o vilão amolece o coração. Meu filho! O impacto da revelação vai mexer profundamente com a relação entre eles e abrir espaço para novas reviravoltas. Tudo começa quando Davi, ainda com a respiração pesada e o olhar carregado de dúvidas, entra no escritório de Jaques na Boaz. O ambiente, com as luzes mais baixas e o cheiro de uísque no ar, parece um cenário perfeito para uma confissão que estava engasgada há anos. Jaques, sentado atrás da mesa, evita o olhar do rapaz, mexendo distraidamente no copo. O silêncio é denso até que o vilão finalmente solta a frase que muda tudo. Davi, eu sou seu pai. O jovem arregala os olhos, sem acreditar no que acabou de ouvir. Como é que é? Jaques se inclina para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Sua voz, por mais firme que tente soar, carrega uma sombra de arrependimento. Abel, ele era estéril. Isso ninguém sabe. No passado eu tive um caso com a Olívia, sua mãe, a primeira esposa do meu irmão. A revelação cai como um trovão no coração de Davi. Ele se recosta na cadeira, respira fundo, leva a mão ao rosto. As palavras parecem ecoar dentro dele, como se tudo começasse a fazer sentido de repente. Então, ele engole seco. Quer dizer que eu e a Ayla, a gente é filho seu? Jaques confirma com um aceno lento, o olhar pesado de quem carrega o peso de um segredo há muito tempo. No primeiro momento, o choque paralisa o rapaz, mas aos poucos, uma estranha serenidade toma conta dele. É como se a peça que faltava no quebra-cabeça de sua vida tivesse sido encontrada. Ele sorri de leve, quase sem perceber. Eu acho que entendo agora. Jaques o observa, surpreso pela calma. Entende o quê? Porque o Abel sempre me tratou diferente. O Samuel ele aceitou, mas eu nunca. Sempre teve uma distância, sempre aquele olhar meio distante. Agora, tudo faz sentido. O tom magoado de Davi deixa claro que, por mais que aceite a revelação, há feridas antigas ainda abertas. Jaques, percebendo o risco que corre, se apressa. Davi, ninguém pode saber disso. Eu prometi para Olívia. Nunca contei sobre esse caso para ninguém, nem pro Abela. Você não imagina a confusão que isso pode causar. Davi encara o homem que agora sabe ser seu pai biológico. Há um misto de respeito e desconfiança nos olhos dele. Tá, mas e a Ayla? Ela sabe? Não. E é melhor que continue assim. A conversa muda de tom. Jaques abre uma garrafa de uísque e serve 2 copos, empurrando um deles para Davi. Pelo menos agora a gente pode brindar como pai e filho. O rapaz segura o copo, hesita por um segundo, mas acaba aceitando. Os dois bebem juntos e um clima mais leve começa a surgir. Davi pega a guitarra que costuma deixar encostada no canto do escritório e começa a dedilhar alguns acordes, mas, de repente, uma das cordas arrebenta com um estalo seco. Putz, foi mal, pai. O pai escapa de forma natural e Jaques congela por um instante, absorvendo aquela palavra que ele nunca imaginou ouvir. Um sorriso discreto surge em seu rosto. Relaxa, essa foi a sua primeira corda arrebentada. Guarda que dá sorte. Mais tarde, no mesmo capítulo, a dupla aparece na porta da Boaz, esperando um carro de aplicativo para voltar para casa. A noite está fria e os dois permanecem lado a lado. A gente tá parecendo 2 vira-latas abandonados aqui na calçada, brinca Jaques, enfiando as mãos nos bolsos. Davi olha para o celular e vê a notificação. A corrida foi cancelada. Calma, já tem outro vindo.
Desde que o Luizão morreu, eu parei de dirigir depois de beber. E também não entro no carro de ninguém que tá assim. Foi mal. Jaques dá de ombros, sem pressa. Tudo bem. Se o meu filho faz questão, eu espero esse carro de aplicativo. Davi sorri ao ouvir a palavra filho mais uma vez. É como se naquele instante, um pedaço da carência que carregou a vida toda começasse a se preencher. Cara, ainda tenho que me acostumar com isso, pai. O momento é breve, mas significativo. Nos próximos capítulos, essa nova aproximação entre Jaques e Davi promete mudar completamente o rumo das alianças dentro da Boaz, provocar ciúmes, expor segredos antigos e, quem sabe, despertar um lado do vilão que... Nos corredores da Boaz, enquanto Jaques e Davi esperam o carro, Samuel passa de longe, observando os dois conversarem com uma proximidade que nunca tinha visto antes. Ele franze o senho, incomodado. A cena parece fora de lugar. Afinal, a relação entre Jaques e Davi sempre foi marcada por ironias e provocações. Agora, o clima é outro. O que está acontecendo entre esses dois? Murmura para si, antes de seguir seu caminho, decidido a descobrir. Naquela mesma noite, Aila recebe uma ligação de Davi. A irmã estranha o tom suave da voz dele, como se quisesse falar algo importante, mas não tivesse coragem. Tá tudo bem com você? Ela pergunta. Tá, é que acho que a gente precisa conversar. Tem coisa que eu descobri, mas não sei se devo contar agora. Ayla insiste para que ele fale, mas Davi desconversa. Melhor deixar para depois. Só. Confia em mim. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Tânia se encontra com uma amiga no bar e comenta, sem perceber o peso das palavras. O Jaque está diferente, acredita? Outro dia vi ele no maior chamego com o Davi, até esperando o carro junto como se fossem pai e filho. A frase chega aos ouvidos errados. Um cliente do bar, conhecido por ser fofoqueiro, não perde tempo e espalha a história. Em poucas horas, comentários atravessam a Boaz e chegam aos ouvidos de funcionários que, sem saber a verdade, começam a criar suas próprias versões. Desde boatos de favoritismo até suspeitas sobre segredos de família. Jaques, ao perceber que a aproximação com Davi está chamando atenção, decide agir. Davi, lembra do que eu disse, ninguém pode saber. E quando digo ninguém, é ninguém mesmo. Mas o rapaz, apesar de prometer, não consegue esconder o brilho no olhar sempre que o chama de pai. Pequenos gestos começam a denunciar a mudança. Uma conversa mais demorada, um conselho que antes seria rejeitado, um almoço compartilhado no refeitório. Nos próximos capítulos, o clima de mistério vai aumentar. Samuel começará a investigar. Ayla desconfiará que algo grande está sendo escondido dela. E Tânia, movida pela curiosidade e pelo ressentimento, poderá ser a primeira a juntar as peças desse quebra-cabeça perigoso. E quando a verdade ameaçar vir à tona, o passado de Olivia voltará com força, revelando muito mais do que Jaques está disposto a admitir. Na manhã seguinte, a movimentação na Boaz parece normal, mas por baixo da rotina há um clima estranho. Samuel, que não dormiu direito pensando na cena da noite anterior, decide agir. Ele chama Ayla para um café no refeitório e dispara. Você reparou que o Davi e o Jaques estão diferentes? Ayla, surpresa, responde. Diferentes como? Mais próximos. E não é aquele mais próximos normal. É outro tipo de coisa. Quase como, sei lá, como pai e filho. Ayla dá uma risada curta. Você tá viajando. O Jaques e o Davi não se suportam desde sempre. É, mas algo mudou. E eu vou descobrir o quê. Enquanto isso, no escritório, Jaques recebe a visita inesperada de Tânia. Ela chega sem avisar, com um sorriso falso e um olhar afiado. Fiquei sabendo que você e o Davi estão inseparáveis agora, diz deixando a frase no ar. Jaques se recosta na cadeira, estudando cada movimento dela. Você anda ouvindo demais o que falam por aí, Tânia. Cuidado para não se queimar. Mas Tânia, provocadora, não recua. Só estou dizendo, segredos têm pernas curtas. Do lado de fora, Davi passa pelo corredor e escuta parte da conversa. O coração acelera. Ele sabe que se Tânia desconfiar,
Não vai descansar até arrancar a verdade, nem que para isso tenha que destruir todo mundo ao redor. No fim do dia, Davi e Jaques deixam a Boaz juntos novamente. No caminho, o rapaz percebe que um carro preto o segue por alguns quarteirões. Pai, você tá vendo isso? Pergunta, num tom quase sussurrado. Jaques olha pelo retrovisor do carro do aplicativo e estreita os olhos. Tô vendo. E não gosto nem um pouco. A relação entre pai e filho vai ser colocada à prova por suspeitas, perseguições e ameaças. Segredos antigos estarão prestes a explodir. E a revelação sobre Olivia poderá ser apenas o primeiro passo para um escândalo ainda maior, capaz de abalar a família inteira.